Estamos iniciando mais um ProsaCast, sejam todos bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio. Desde já agradeço a sua audiência, meu amigo, minha amiga que nos assiste. Já peço também para se inscrever no nosso canal do YouTube, ProsaCast com Z. Também estamos no Spotify, prosa.cast. Você aí que às vezes está lavando uma louça, lavando uma roupa, às vezes está correndo, você pode ouvir através do Spotify o nosso podcast. E hoje vamos falar sobre tanatologia. Muitos já vão falar o que é isso, né? É um assunto bem delicado aí, é o estudo sobre a morte. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a psicóloga Thaís Plucinski. Tudo bem, Thaís? Tudo bem contigo. Seja bem-vinda aqui ao canal ProsaCast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que assunto delicado, hein? Delicado, bem delicado, mas necessário. Necessário, né? Como a gente estava falando antes, até para uma reflexão, né? Exato. Nós estamos vivendo, mas não estamos pensando no pós, né? Exato. Todo mundo vai vivendo, planejando, fazendo as coisas, mas ninguém pensa, um dia eu vou morrer. Sim. Além de você ser tanatóloga, você também é psicóloga do esporte, né? Isso. Estou me especializando aí na área, estou gostando bastante. Duas áreas bem distintas, né? Bem distintas. A tanatologia veio antes até da psicologia, veio em conjunto, né? Eu conheci a tanatologia num curso de pós-graduação que eu estava fazendo e desde então fui seguindo as duas coisas. Então, eu terminei a tanatologia e logo em seguida terminei a psicologia. E também é corredora, né? Também, por isso a psicologia do esporte, né? Nesse meio aí, pouco mais de um ano, comecei a correr ali na brincadeira, mas gostei da coisa e falei, vamos se especializar na área. Se apaixonou pela corrida também? Muito. É um amor para a vida eterna agora. E você é de Cascavel, Thaís? Sim, sou de Cascavel. A Thaís aí, muitos conhecem também, aí namora com o nosso amigo Edelson Ávila, né? Lá do Mato Grosso. Um grande atleta, né? Mato Grosso do Sul. Isso. Um grande atleta, e um abraço para ele aí também. Thaís, falando ali, o que seria a tanatologia, então? A tanatologia é uma ciência que estuda as perdas de modo geral, né? Não só a morte real, né? Que é aquela morte de quando uma pessoa vem a óbito de fato, mas também as perdas de uma morte simbólica, né? Que é quando a gente perde coisas ou situações que nos causam uma dor muito grande, né? Então, isso também é um processo de luto. E a tanatologia estuda todo esse processo. Não é, então, só a morte? Não. Uma morte simbólica é, por exemplo, uma pessoa que trabalhou anos numa empresa e, de repente, foi demitida. E aí ela ficou muito mal com aquela situação. Tem gente que fica doente, inclusive, porque se dedicou há tanto tempo, não sabe o que aconteceu e foi demitido. É um processo de luto também. Aquele sofrimento que a pessoa sente é um processo de luto. E várias outras situações podem ser consideradas mortes simbólicas. Eu tinha te perguntado antes sobre luto. Na questão religiosa são 7 dias, mas você me explicou que não é assim, né? Isso. A questão dos 7 dias entra mais na parte religiosa, porque o 7 ele tem um poder simbólico muito grande nas escrituras bíblicas, né? Então, o que acontece? Tanto que a pessoa morre, a gente faz 7 dias depois tem o quê? A missa de 7º dia. Sim. Mas isso não quer dizer que o luto dela encerra ali. Na tanatologia, o luto dura em torno de 1 ano, por quê? Porque é quando se passam todas as primeiras datas. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo sem aquela pessoa. Né? Então, assim, a pessoa vai viver todo aquele processo durante 1 ano. Tá? Não necessariamente que acabe depois, mas 1 ano, assim, é a média de tempo de duração do luto. No caso, nas suas consultas, nos seus atendimentos, até estará as redes sociais da Thaís, para quem quiser fazer uma consulta com ela. Eu acredito que seja tudo totalmente individual. Tem uma recuperação de certa pessoa que é mais rápido e outra é mais demorada. Sim. Como é que funciona? E para receber essa pessoa, para identificar o que ela tem, né? Isso. Então, assim, existem também grupos, né, que trabalham o luto, né, psicologia em grupos, mas geralmente ele é um processo individual. Então, mesmo estando em grupo, eu tenho que entender quando aquela pessoa vem para mim. Então, eu tenho que ter conhecimento das fases do luto, para identificar em que fase ela está, como que ela está lidando com aquilo. Eu tenho que identificar se ela já não está num processo de luto patológico, né, que agora é até chamado de luto complicado, né? Então, para entender como que acontece, e cada um tem o seu processo. Alguns demoram mais, outros menos. E vários fatores influenciam nisso, né? Desde a crença da pessoa, o modo como ela vive, a questão cultural, tudo isso. E quantas pessoas que não procuram um profissional, um psicólogo, para ver o que está acontecendo, essa pessoa se fecha,
que cai até na chamada depressão, tudo porque não procurou para ter um auxílio, né? Isso. Geralmente as pessoas já vão para o psicólogo quando a situação já está bem assim insustentável. Avançada. Né? Não somente no quesito do luto, mas em todas as outras questões. Então é muito comum que a pessoa venha quando já está na questão de uma depressão, do luto patológico, luto complicado ali bem, bem forte mesmo. E muitas vezes é comum que a família procure, por exemplo, a esposa, né, perdeu o esposo. Aí vem lá a sogra, alguém manda aquela esposa para aquela viúva para terapia, mas o restante não faz. Então, muitas vezes, o processo que você faz com o paciente ali acaba indo por água abaixo quando a pessoa chega em casa. Então, é importante que todo o sistema familiar tenha esse cuidado olhado para a saúde mental nesse sentido do luto. Tem diferença atendimento por faixa etária? Por exemplo, uma criança é de um jeito, um adulto e uma pessoa idosa? Tem diferença porque você vai abordar esse tema de uma maneira diferente para cada um. Por exemplo, eu atendo um caso onde 2 irmãos, né, um de 12 e outro de 14 anos, e o irmão mais velho cometeu suicídio. E aí a mãe trouxe os 2 para terapia, mas assim, a de 14 anos, a menina fala abertamente sobre o assunto, fala sobre as dores, enfim. O menino já não. Ele não fala nada. Então, ele se fechou. Ele se fechou. Então, se você pergunta, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Aquele que se suicidou, ele já não considera mais o sistema familiar. Então, a minha abordagem com ele tem que ser totalmente diferente. Tem que ter todo um cuidado para ele não se fechar mais na terapia, não querer voltar mais, né? Para não desencadear alguma emoção nele que depois fique difícil de sustentar. Então, é bem diferente. Para cada um, para cada idade, tem uma maneira diferente de abordar o assunto. Assim, nos seus atendimentos, na sua experiência, a maioria das pessoas tem dificuldade em falar sobre e aceitar a morte, que nós uma hora vamos morrer, tipo, não quer nem falar disso, como você falou, é um tema que muitas Sim. pessoas não falam. Isso, é muito comum ter ainda esse tabu, porque as pessoas acreditam que se eu estou falando de morte, eu estou atraindo ela. Nada a ver. Né? Exatamente, não tem nada a ver. Então, assim, a gente sabe que vai morrer, não sabe quando. Então, o fato de eu estar falando aqui sobre ela não quer dizer que eu vou sair daqui e vá morrer. Eu brinco sempre, a gente quando nasce já tem a senha, você não sabe a hora que vai. Exatamente, é exatamente esse processo. Então, é por isso que eu disse, essas pessoas ficam ali vivendo, planejando, fazendo coisas, mas esquecem desse detalhe. Sim. Né? E aí, quando acontece, às vezes até ela mesma, né? A questão das fases do luto, a própria pessoa pode sentir, por exemplo, uma doença, né? Uma doença terminal, que você não tem o que fazer. Então, aquele processo não é só do outro, não é do luto pela morte do outro, é pela sua própria morte também. Você falou questões do suicídio. Quantas pessoas que guardam os problemas para si, seja sobre a morte de alguém, de um ente querido, e não aguentou sozinha esse tranco e acabou fazendo besteira também. Exato. A questão do luto do suicídio é um dos lutos mais difíceis de serem curados, digamos assim. Por quê? Tanto que a gente chama que é o luto do sobrevivente. Quando se fala em luto do sobrevivente, você sabe que aquela pessoa está enlutada por um suicídio de alguém. Porque no suicídio, geralmente, você não tem respostas. Né? Nem sempre aquela coisa que a gente conhece da pessoa escrever uma carta, deixando o motivo por que fez isso. Às vezes a pessoa só faz e pronto. E aí você fica se perguntando o porquê. E aí aquilo vai te remoendo, e aí a pessoa não procura ajuda e às vezes acaba até cometendo o mesmo ato. Você poderia nos dar assim, algumas dicas básicas de como nós podemos nos cuidar, tratar a nossa saúde mental para que isso fique menos doloroso, por mais que a pessoa... Eu vou falar novamente, o correto é procurar um profissional, mas se a pessoa está nos assistindo, porque eu acredito quantas pessoas podem ter as dúvidas e às vezes não consultam o profissional. Dicas básicas de como a gente pode se auto-cuidar do nosso mental. O primeiro de tudo é você falar, né? Você não ter vergonha de falar, não ter vergonha de expor. Muitas pessoas não falam sobre o que sente porque tem vergonha. Né? Por exemplo, homens, aquela questão da cultura de que homem não chora. Mentira, homem chora sim. Homem sente sim, sente dor física, sente dor emocional. Então não ter vergonha de falar, de pedir ajuda, sabe? De procurar um amigo para desabafar, que seja, caso não queira ir, né, para psicoterapia. Mas é importante a gente cuidar muito com quem a gente fala, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como nos acolher, né? Então a questão daquela escuta
técnica, aquela escuta adequada é importante, né? Mas o principal é isso, é falar, é não ter vergonha de se expor, de pedir ajuda. Cuidar com quem fala, porque às vezes pode até piorar a situação. Exato. É muito comum até nos velórios, né? As pessoas chegarem e falar umas coisas Palavras nada a ver. Bem absurdas, assim, né? Mas também a gente não pode julgar porque nós não temos uma educação para a morte. Ninguém é educado para a morte. Você não sabe o que vai acontecer, como você vai reagir. Exatamente. Aí você chega lá, por exemplo, numa mãe que está enterrando um filho. Ai, não, mas você tem que ser forte porque você tem mais 2 filhos. Ok, você tem mais 2 filhos, mas ela está enterrando um. Ter mais 2 em casa, vivos e saudáveis, não substitui aquele um. Né? Então é muito comum as pessoas fazerem isso. Por isso que a gente sempre fala, assim, na dúvida, gente, não sabe o que falar, não fala nada. Né? Porque às vezes só piora. Então a gente vive nessa tentativa de equilíbrio, né? Entre acolher as pessoas, mas também cuidar para que não piore a situação, não fale coisas que não sejam necessárias. Né? Quais os profissionais que podem trabalhar ou atuar com a tanatologia? Esqueci de perguntar. O curso de formação em tanatologia em si, ele é voltado para o pessoal da saúde. Né? Então, psicólogo, médico, enfermeiro, assistente social. Por quê? Porque geralmente são as pessoas que mais têm acesso a essas pessoas enlutadas. Né? Nada impede, por exemplo, de um advogado ir lá fazer um curso, mas profissionalmente ele não vai utilizar. Né? Então, a formação em si é mais voltada para o pessoal da área da saúde. Eu fiz um podcast há um tempo atrás sobre doação de órgãos. Então, a enfermeira, após o óbito, como chegar naquele paciente para pedir a doação. Sim, tem que ter todo esse manejo, todo esse cuidado, porque assim, a pessoa está entregando, às vezes, a pessoa mais importante da vida dela. Né? Então, você tem que saber falar, tem que saber ter o cuidado. Muitas vezes você vai falar, a pessoa já vai falar que não logo de cara, já vai rejeitar. Depois você pode tentar de novo, uma abordagem mais calma, mais tranquila. Então tem que ter, o pessoal da saúde principalmente tem que ter esse manejo. Sim. Eu falei para você antes que eu gosto de ler sobre espiritismo, né? Esse assunto. Espiritismo é uma ciência, né? A tanatologia tem alguma coisa a ver com o espiritismo ou não? Não, na verdade a questão do espiritismo, ela entra um pouco na questão do luto em decorrência da crença da pessoa. Mas na tanatologia em si a gente não estuda nada a esse respeito. A gente estuda que nós temos que entender e respeitar a crença do outro. Né? Então tem muitas coisas, por exemplo, nessa questão de doação de órgãos e tal, tem algumas religiões que não aceitam uma transfusão de sangue. Né? Porque eles acham que é pecado ou coisa do tipo. Então o profissional, seja ali um enfermeiro, psicólogo, tem que saber como abordar isso, né? Então, essa questão do espiritismo é mais para a gente saber respeitar a crença do outro, mas não necessariamente vai ter alguma coisa a ver dentro do estudo da tanatologia. Essa área da tanatologia, ela é uma área antiga, porque eu fui atrás de material, não tem muita coisa, né? Não tem. Faz pouquíssimo tempo que ela vem sendo estudada e disseminada aí. Ela começou, uma das pioneiras da tanatologia foi a Elizabeth Kübler-Ross. Ela foi uma psiquiatra, morreu recentemente, inclusive, que ela elencou as 5 fases do luto. Né? Então, ela trabalhou com pessoas que estavam em estado terminal e aí foi elencando o luto daquelas pessoas e também dos familiares. Né? Então, ela é bem há pouquíssimo tempo mesmo que está sendo disseminada. Inclusive, nos cursos de psicologia, quase não é falado. Tá? Em muitas faculdades aqui da cidade, inclusive, não se tem o tema no curso. São pouquíssimas pessoas, pouquíssimo abordado o assunto. Então, é bem novo. Aqui nós temos muitos profissionais nessa área? Não. Aqui na cidade, o nome maior é a pessoa que me formou, que é a professora Sônia Ferber, que ela é pós-doutora no assunto. Inclusive, foi ela que me despertou essa paixão pela tanatologia, o conhecer, o entender. Né? Ela fez formações em vários locais fora do país, inclusive justamente porque aqui não tem. Então, aqui na cidade são pouquíssimas pessoas. Dá para contar nos dedos assim, os nomes que tem aqui na cidade sobre isso. Então, vou dizendo que Cascavel é uma área metropolitana, então na nossa região também. Exatamente. Se aqui não tem, na nossa região com cidades menores também, eu acredito. É um campo a ser aberto, então, né? Muito. Um campo que tem muita coisa para ser explorada e que, assim, está crescendo, mas ainda tem, né? Aquela questão do tabu, as pessoas ainda ficam meio assim, porque não conhecem mesmo, né? Não sabem o que vai falar. Então, muita gente nem vai atrás.
Você falou sobre os estágios, as fases. Você pode falar rapidinho qual que seriam as fases do luto, os estágios? Sim, as fases do luto são 5. Né? São a negação, a raiva, a depressão, a barganha, a depressão e a aceitação. A negação é o primeiro estágio, então geralmente aquela frase comum é: não, isso não é verdade. Fulano morreu. Não acredito. Não acredito, mas eu estava com ele ontem, a gente jantou ontem, a gente tomou um café ontem, como assim? Então a pessoa demora a aceitar, é um não, de fato eu nego a situação. Sim. Né? A raiva, a pessoa sente raiva de várias, às vezes até do morto, sente raiva de Deus ou do que ela acredita, da situação, da vida, porque ela não quer aceitar, aquilo está causando uma dor enorme, então ela está com raiva daquela situação. A barganha, que é a terceira fase, ela é uma negociação. Geralmente é uma negociação feita bem no íntimo da pessoa com, por exemplo, Deus, né? Deus, se isso não for verdade, eu prometo que eu nunca mais vou fazer tal coisa. É uma coisa assim, bem até infantil, às vezes, né? Então, assim, se você me devolver aquela pessoa, se eu acordar daqui um pouco e ela estiver aqui, se isso for só um sonho, eu nunca mais vou comer aquele doce, por exemplo. Nossa, é bem essa negociação mesmo. E é feita no íntimo da pessoa. Geralmente você não reconhece. Que a pessoa não expõe, né? É difícil de você identificar que a pessoa está nessa fase. A depressão, que é a quarta fase, é a fase mais difícil, porque ela pode evoluir para uma doença, né? Pode evoluir para uma patologia, e é aí que a gente tem que ter mais cuidado. E é geralmente aquela fase da depressão mesmo, da tristeza, a pessoa não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer comer, não quer tomar banho, não quer ver ninguém. Então é aquela fase depressiva de fato. A aceitação, geralmente, ela ocorre aí depois de um ano, que a pessoa começa a entender o que aconteceu, começa a entender que foi aquilo e pronto. Eu tenho que aceitar. Eu não tenho outra alternativa, a não ser aceitar que isso aconteceu e seguir em frente. Então, resumindo, a importância de quem está em volta dessa pessoa, eu acredito que seja uma base para cuidar dela. Com certeza, com certeza. Inclusive, nos primeiros dias é muito comum que fique muita gente ali em volta. Então todo mundo está ali dando tentando assistência, agradar, ligando, fazendo de tudo. E aí quando as pessoas começam a se afastar, começam a ir embora, começa a ficar a fase mais difícil. Porque a pessoa já não tem mais aquela rede de apoio o tempo todo. E é aí que mora o perigo, né? Porque aí às vezes ela não vai procurar, ela não vai pedir ajuda, mesmo que seja para aquele amigo, alguém que estava do lado, porque fala assim, eu vou incomodar o fulano, né? Então eu não vou ficar ligando, não vou ficar pedindo ajuda. Sim. Mas é muito comum isso, que de fato no início ali todo mundo fica em cima. Então até uma dica que a gente dá, aconteceu, não fica todo mundo o tempo todo ali. Entenda que talvez depois de uma semana a pessoa vai precisar porque ela está sozinha. Então não fique naqueles primeiros dias, né? Vá depois, converse depois, dá aquela assistência depois. Né? Muitas vezes também o uso do medicamento, né? Nos tratamentos. Sim, acontece muito e até no próprio velório ali, por exemplo, é comum que alguém da família vá medicar a pessoa. Porque ela está chorando, porque ela está... Isso não é recomendado. Não é nada recomendado. Por quê? O luto, ele é o quê? Um processo emocional e físico. A pessoa vai sentir aquela dor. E ela tem que sentir. Ela tem que viver esse processo. Tem que jogar pra fora. Se ela tá chorando, deixa ela chorar. Então, até outra frase que a gente escuta. Não, se você tá chorando aqui, sofrendo, a pessoa vai ficar sentindo, a pessoa não vai partir em paz. Não tem isso. Sabe? A pessoa tá chorando, deixa ela chorar. Então, já vi casos em que o enlutado foi dopado ali. E não lembra de nada. E isso incomoda depois, eu não lembrar do como foi, eu não lembrar como que eu fiz naquele processo, como que eu me comportei, como que eu enterrei aquela pessoa, né? Então tem que cuidar bastante nesse sentido, não ficar enfiando remédio na pessoa, porque não é nada recomendado. Thaís, é um tema, como eu falei, muito extenso, né? Nós estamos aqui falando das coisas básicas, né? Sobre a tanatologia, por ser um tema não muito procurado, não muito exposto, né? Teremos algumas outras oportunidades para falar disso, que eu até te falo, eu vou estudar também mais sobre o tema, né? Eu mesmo me preparar psicologicamente, né? É importante que as pessoas tenham esse olhar, né? E não tenham medo. Não tem problema nenhum você estudar, você aprender, você procurar, você perguntar. Até não só pensando assim, porque eu vou morrer, mas isso pode acontecer na minha família, né? Então, um pouco de conhecimento que eu tenho, talvez eu possa ajudar alguém de uma família, algum amigo. Então, repassar a informação, isso, né? Isso, é importante as pessoas saberem, terem conhecimento e não ter medo.
Thaís, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui passar o seu conhecimento para nós. E, se Deus quiser, numa próxima oportunidade estaremos falando mais aí sobre a tanatologia. Com certeza, eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Pessoal, esse foi o Prosa dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço a todos aí que curtam, compartilhem lá no YouTube, pelo Spotify. Estará as redes sociais da Thaís também, para quem quiser fazer uma consulta, né? Pode entrar em contato diretamente com ela. Eu agradeço a todos aí e até semana que vem com o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.